Olá, sejam bem-vindos ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar sobre Jesus. Idolatram sua imagem, mas ninguém quer ser como ele. Bom, hoje eu queria falar sobre Jesus, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa é a minha opinião, não precisa ficar com ódio de mim, porque ainda vivemos numa democracia, né? E cada um tem o direito de pensar como quiser. Bom, então o que eu queria falar é que, na minha opinião, idolatram muito a imagem de Jesus, e digo a sociedade, né? Porque eles falam muito de Jesus, falam muito de Deus e acabam demonstrando outra coisa, né? E isso é uma grande maioria, porque como eu digo aqui no meu canal, né, a religião acabou se tornando algo cultural, onde se perdeu o valor. As pessoas dizem que seguem, mas na maior parte do tempo estão com medo de ir para o inferno, né? Porque sem essa ameaça do inferno, essa é uma coisa que a religião utiliza para poder prender as pessoas, né? Através da proibição de algumas coisas e mais ameaça e tudo mais, né? Então isso acaba atraindo as pessoas para a religião e acaba perdendo a sinceridade, a coisa natural que deve se criar, né? Eles dizem sobre aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Então já começa uma coisa que não tem sentido. Se Jesus é amor e tudo mais, como que você não aceitando ele, você vai para o inferno? E o que de fato é aceitar Jesus, né? Vamos parar para pensar, o que é aceitar Jesus? Eu penso que aceitar Jesus é você aceitar, seguir os passos de Jesus e ser igual a ele, ou pelo menos tentar, né? Ser igual não tem como, né? Porque na verdade também esse Jesus que criaram, que a religião criou, na verdade esse Jesus não existe, né? Jesus tem várias formas de você enxergá-lo. Depende da religião, depende de muita coisa. Nós temos também um Jesus histórico, né? Que não é o Jesus cristão ou outro tipo de Jesus, né? Nós temos Jesus cristão e nós temos vários tipos de Jesus, assim como temos vários tipos de Deus, né? Tem um Deus cristão, tem um Deus católico, né? E tem um Deus do ocultismo também, né? Que são coisas completamente diferentes e são entendimentos completamente diferentes. Então, por exemplo, eu não consigo pensar em Jesus como um cristão pensa, né? Porque para mim aceitar Jesus é realmente seguir os passos de Jesus, que não tem a ver com ir para a igreja, na minha opinião, porque o nosso corpo já é o nosso templo. Então aceitar é tentar ser igual a ele. Jesus andava com os pobres, e tem toda aquela coisa que está bem nítida lá, né? Andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, né? Ou seja, andava com as pessoas mais pecadoras, as pessoas mais humildes, as pessoas mais desvalorizadas pela sociedade, né? E hoje estão utilizando a religião muito na política, né? Isso aí é muito visível, né? Fazendo a política está passando por uma fase meio fascista, por mais que alguns discordem, né? Mas eu acredito que sim, né? Estão criando um ódio pelo outro lado e a ponto de, sabe, de por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando diz que perseguem a religião deles. Bom, na verdade eu discordo, porque não é perseguir, pelo contrário, a religião acaba perseguindo as pessoas que pensam diferente. Porque se você pensa diferente, já é um problema, né? Por exemplo, o que eu estou falando aqui já é pensar diferente, já é um problema. Porque na verdade eles querem que todos pensem iguais. Porque isso faz parte de uma dominação. Não é assim que os pastores ficam ricos. Entendeu? Então, se você pensa diferente, você é tratado como um inimigo. Como o cara que é contra a família brasileira ou contra a família tradicional, coisa tipo. E não tem nada a ver com isso. O que eu acredito que muitas pessoas são contra, e o que eu também sou, é esse exagero que fazem, né, de querer obrigar pessoas que não são religiosas de seguirem a religião, né? Matar a ciência, dizer que a ciência, sabe, é uma coisa criada pelo homem e tal, e não é. As coisas estão todas juntas. A ciência é o entendimento, né, da coisa física, né, e a explicação de coisas que você pode testar ali, né, e ver que é real. Então você não pode descartar a ciência, né? Muitas pessoas não compreendem quando diz que o homem veio do macaco, né? Pensa que veio um macaco e saiu o homem. Não é assim, né? A evolução das espécies. Então, ou seja, eles estão transformando em uma coisa meio doentia, né? Perdeu aquela coisa de você seguir o caminho. Jesus fez um caminho, foi para o deserto, ele teve que lidar com ele mesmo, né?
Ele curava os cegos, aleijados, e sempre deixava bem claro que era a fé deles que salvava eles. Ele dizia, vai, não peques mais, aquela coisa toda, né? E Jesus também foi contra o status quo, né? Foi contra o Estado lá da época e acabou sendo morto por pensar diferente, né? Então, primeiramente, nós temos que aceitar que pensamos de forma diferente. Nós não podemos pegar um Deus e tentar fazer com que as pessoas engulam esse Deus, né? Não tem como. A partir do momento que você fala que nenhuma outra religião presta, né, você acaba criando um ódio por outras religiões. É o que acontece muito, o ataque a terreiros, essas coisas todas. Então, ou seja, as pessoas dizem que amam a Deus, dizem que amam a Jesus, e não é verdade, né? O que elas sentem é medo, porque se a pessoa seguisse mesmo Jesus, não perseguiria os outros, né? Essa é a grande verdade. Então, ou seja, o que acontece? Estão utilizando o nome de Jesus porque eles sabem que é um arquétipo, né, muito forte no Brasil, né? Se você for aí fora e você falar que você não é religioso, que você não acredita, você já é taxado como maluco, como débil mental e tal, entendeu? Porque é um pensamento coletivo. Nós temos aqui no Brasil uma grande maioria que pensa assim, e pensar diferente disso, sabe, não é aceito. Então a gente tem que entender que cada um vai ter sua religião. Eu digo aqui, eu não sigo nenhuma religião, mas eu nunca espanquei ou fiz qualquer coisa do tipo contra qualquer religioso, né? Todo mundo tem o direito de proferir a sua fé. Mas proferir a sua fé não é atacando os outros, né? Atacando os LGBTs, né? Isso é uma coisa também que eu sou contra. E prega-se muito machismo. Então, sabe, está muito distante do que eu consigo enxergar Cristo. Sabe, de todos os Cristos que eu enxergo, o histórico, o cristão, ou qualquer Jesus que eu vejo daquela época lá, se existiu ou não existiu aquela figura ali, como foi, né? Se a história foi aquela mesma ou se não foi, nenhum daqueles ali, e juntando com os apócrifos também, né, que complementa muito, não consigo ver nenhum daqueles ali como um Jesus que estão colocando agora violento, sabe, agressivo, que quando pensa diferente é taxado com um monte de mentiras, né, invenções de um Jesus com ódio, né, que prega armas e tudo mais. Então é muito complicado, sabe. Eu penso diferente até porque eu sou do ocultismo, né, como as pessoas que estão aqui no canal, né, sabem. Então, logicamente que eu não vejo Jesus como a maioria vê, para mim é completamente diferente, né. Eu tenho várias formas de ver esse Jesus como foi, mas eu não consigo ver assim, cara. Então, ou seja, claramente nós percebemos que as pessoas seguem por medo. Elas não estão seguindo ali o caminho que Jesus... Porque, como eu falei, aceitar Jesus é aceitar seguir o caminho que Jesus fez, basicamente, né? O caminho interior até você, né? Joshua Ben Pandira. No caso, você tirar o seu Cristo interior, né? Então, conforme você vai dentro de você, você se conhece, você faz todo o caminho do deserto e todas aquelas coisas que Jesus fez, não o deserto mesmo físico, né? Mas todo o caminho que Jesus fez, você fazendo aquele caminho ali, você vai iluminar o seu Cristo interior, né? E o que as pessoas estão fazendo é o contrário, elas estão adorando só a imagem de Jesus, carregam a imagem de Jesus, porém os seus atos não demonstram isso, porque não é através de usando roupão que vai mostrar que você segue Jesus, ou através de um livro, não é assim, são as atitudes, né? E sem os julgamentos. Então, se você prega o machismo, se você prega a homofobia, né, acaba tendo o ódio pelas pessoas que optaram por outros tipos de prazeres sexuais, por tipo de, sabe, de estar com outras pessoas do mesmo sexo ou não, a gente não pode pregar esse ódio todo. Isso é totalmente ao contrário. Pregar, sabe, o ódio como estão fazendo, por exemplo, pregando ódio contra petista. Na verdade, todo mundo agora é petista, né? Todo mundo se transformou em petista, todo mundo que é contra esse governo atual virou petista. Mas beleza. Então, ou seja, mesmo que o cara seja petista, você não pode pregar um ódio assim e se utilizar de Jesus. Então, utilizando Jesus, e ao mesmo tempo, exemplo, o caso da Marielle, que houve. Morreu bem feito. E as pessoas que estão falando essas coisas são as que se dizem cristãs. São as que se dizem que seguem a Cristo. Mas claramente você percebe que não, que elas nem sequer conhecem. Eu acho que nem leram o Novo Testamento, não tem compreensão nenhuma do que estão falando. É pura ignorância, é puro ódio, né? Um ódio que acaba sendo um fascismo que estão fazendo, né? É um fascismo sim. Então, ou seja, eu não consigo me conformar e entender a mente dessas pessoas. Para mim é muito complicado. E eu acredito que muitas pessoas também pensem assim também, né? Como é que pode aquele Jesus lá
até mesmo Jesus cristão, né? Esse Jesus que eles acreditam que é assim, e a coisa toda de ir pro céu e tal. Porque que eles falam, né? Aceitou Jesus, você automaticamente está salvo e vai pro céu eterno. E quem não aceitou vai pro inferno eterno, entendeu? Não faz sentido isso, isso é claramente uma ameaça. A gente percebe esses pastores aí, bilionários, com jatinho e tudo, e os fiéis pobres, ferrados, porque acontece uma lavagem cerebral ali, né? Eles utilizam da hipnose, utilizam de muita coisa ali. Então, eu digo, ou melhor, né? Eu acredito que a verdade não está ali, né? E o ocultismo já vem mostrando isso há muito tempo. Não está ali no templo. Muitos pastores corruptos. Eu sei que já conversei com muitas pessoas, inclusive esses dias eu conversei com um senhor de quase 70 anos, e ele falou que tem um pastor, sempre tem um pastor que é honesto. E eu sei que vira e mexe tem um pastor, tem um pessoal da Umbanda, ou do Espiritismo, ou do Candomblé, ou seja lá o que for, que é sincero, sempre tem pessoas sinceras, mas eu estou falando de uma grande maioria, né, que acaba não sendo, acaba utilizando para dominar a mente das pessoas. Por que eles fazem isso? Porque assim eles conseguem dinheiro, assim eles conseguem poder. Você não vê? Se Jesus estivesse lá mesmo, eles não estariam dizendo, vem para essa igreja, né? Não, se Jesus está, então você pode ir para qualquer uma, né? Não precisa você ir naquela. Por que eles falam, venham para essa? Né? E como eles conseguem ganhar tanto dinheiro? Pô, você vê que eles não ajudam uma instituição. Você não vê um pastor postando que ajuda uma instituição ou algo do tipo, né? E não tem muito aquela coisa, sabe, de um irmão ajudar o outro. Não é pregado muito isso, sabe? Se ajuda a cesta básica para outro ajudar, é sempre pregado que dá o dízimo, trízimo, e por aí eles vão indo. Ou seja, nada contra, quem quer fazer, faça, o dinheiro é de vocês, pode entregar o dinheiro até tudo se vocês quiserem. Então eu tô falando que uma grande parte é manipulada. E a hipnose, ela tem níveis. A partir do momento que você foi hipnotizado, cara, pra você despertar é muito difícil. Você tem que querer muito. Então é muito difícil você conversar às vezes com uma pessoa que ela acaba se tornando fanática. Então ela não consegue te dar ouvido, ela não consegue raciocinar. Se você tentar chamar a pessoa por raciocínio, ela não dá, ela não consegue, né? E com toda essa divulgação que está acontecendo no governo atual, só está piorando essa imagem de Jesus. Jesus se transformou em uma coisa absurda, cara. É um Jesus completamente cheio de ódio, prega mais o ódio do que outra coisa, entendeu? Bom, cara, e é basicamente isso, cara. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que dizem seguir a Cristo mais seguem a imagem dele mesmo, sou de Cristo, do que seguir a Jesus mesmo. Além de não conhecer basicamente nada sobre Jesus, só conhece que viu no filme, não tem uma noção real desse ser, né? E não tem uma noção real. Além disso, elas acabam sendo muito hipócritas, acabam julgando muitas pessoas. Por quê? Porque é isso que eles querem, né? Dizer que você aceitou e agora você está tudo bem contigo, seus pecados são redimidos, e todos que não são os demônios. Se eu não sou, eu sou do diabo. Se eu sou da Umbanda, se eu sou do Candomblé, eu sou do diabo. Se eu sou contra, eu sou do diabo. Se eu penso diferente, eu sou do diabo, entendeu? Tem que ter um inimigo para combater. Se não tiver o diabo para combater, aí, né, não tem como, tem que ter um inimigo. Então, ou seja, vamos abrir a nossa mente e prestar atenção que não é bem por aí o caminho. Eu não tenho nada contra. Se você acredita nesse Jesus cristão, então pelo menos tente seguir mais ou menos o caminho de Jesus e não pregar o ódio contra o seu irmão que pensa diferente, que é de sexo diferente, que é da religião diferente. A gente não pode querer achar que eles vão tudo pro inferno e você vai pro céu, que você aceitou Jesus. Como eu já disse, até porque o aceitar Jesus para mim é muito diferente de como dizem. Para mim, não é aquele paraíso do céu que eles falam, é um outro paraíso, porque você descobre o seu Cristo interior, né? Você descobre o seu interior, automaticamente você se ilumina, entendeu? E foi isso que aconteceu com Jesus, ele se iluminou, né? Buda também se iluminou e tantos outros se iluminaram, né? Jesus é um avatar, né, da era de peixes, mas isso aí é outro papo, né? Tem pessoas que já conhecem essa coisa aí, mas o importante tem até Jesus na Índia, né? Que Jesus foi para a Índia e tal, e tem vários tipos de Jesus, né? A questão toda, como eu falei, nenhum deles é assim, tem esse ódio tudo pelo irmão. Então, ou seja, resumindo aqui o vídeo, não adianta você pegar a figura de Jesus, né, e dizer que é dele, sem seguir os passos dele e sem dar o exemplo, entendeu? Nós temos que ser o exemplo. Até eu faço o caminho do mago interior, como eu falo aqui no canal, e tento ser o exemplo para mim mesmo, e até mesmo tento em sociedade, né?
fazer uma coisa diferente, e as pessoas acabam notando quando você pensa um pouco diferente da maioria, porque a maioria só quer falar de futebol, de mulher, de novela, de religião, de torcer pelo Flamengo, de futebol, sei lá, entendeu? E eu penso diferente, penso outras coisas, e tem pessoas também, né, muitas pessoas também pensam diferente, né, e tenho amigos que pensam diferente. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Podem me odiar, eu sei que pensar diferente hoje em dia, nós estamos vivendo um extremismo das partes, então não adianta falar que eu sou esquerdista, comunista, que isso aí é ridículo. Eu só acho que esse Jesus que estão pregando não é, e não é só eu que acho não, muitas pessoas acham mesmo, acham não, tenho certeza que não é esse Jesus. As pessoas estão se enganando, estão se iludindo, então pegando o ódio, utilizando a figura de Jesus, assim como Hitler utilizou aquele símbolo lá, né, que ele botou para gerar o contrário, se transformou num símbolo ruim. É o que estão fazendo com Jesus, estão transformando Jesus em uma outra coisa. As pessoas estão acreditando, estão seguindo e estão indo pelo caminho errado. E esse caminho não está certo. Mas cada um sabe de si, né? Se você acha que está certo e está tudo beleza, então show de bola. Cada um sabe de si. Bom, galera, então resumindo, foi isso. Valeu e até a próxima.